Desde o início das primeiras civilizações, desde o início dos primeiros povos, os homens observando os animais, as plantas, toda a vida que o rodeava, observando também as crianças que nasciam, os bebês que nasciam, os velhos morrendo, começavam a se perguntar: poxa vida, mas de onde é que vem a vida? O que é a vida? Então, a curiosidade, né, a respeito da origem da vida sempre foi uma lacuna a ser preenchida dentro das grandes civilizações ou dentro do próprio íntimo do ser humano. Aqui a gente vai discutir na aula de hoje quais foram as hipóteses de origem da vida, como é que a vida ela foi, como é que essas hipóteses elas foram construídas ao longo, né, do passar do tempo, das experimentações científicas. E aí a gente vai ver como é que se concretizou ou se tem as hipóteses mais concretas, né, ou as hipóteses mais bem sustentadas, dado, né, a realizações ou implementações científicas para criar uma base para essas ideias, certo? Então vamos começar aqui a nossa aula sobre origem da vida. Para a gente começar a discutir a origem da vida, bom, a gente tem que começar a pensar um pouquinho atrás, tem que pensar de uma forma um pouco mais ampla, macro. Dessa forma, a gente já começa a nossa aula já tendo uma ideia, né, da origem do nosso universo, da origem do nosso planeta. Enfim, a gente vai aqui pouco a pouco construindo, né, a ideia para a chamada origem da vida. Sendo assim, o que acontece aqui? Nós temos lá dentro, aqui dentro, então, dessa primeira parte, né, que a teoria da origem, a criação do nosso universo, que se acredita que esteja ligada, né, ao período de 12 a 17 bilhões de anos, ela esteja linkada a uma das maiores teorias, né, que é a teoria, olha lá, do Big Bang. Né? Ou seja, a teoria da grande explosão. Porque se acredita que o início do universo ele era uma esfera, uma massa, né, de alta temperatura e alta energia, e que em um determinado momento ela entrou em desequilíbrio e causou uma grande explosão, a teoria da grande explosão. A partir daí, o que acontece é que nessa ideia se começa a se fazer as medições, né, para ver o distanciamento entre os corpos celestes, e a gente vê que o universo dessa forma ele continua em expansão. Se ele está em expansão, é porque um dia ele estava todo próximo ou todo unido, tá? Então é isso que sustenta essa teoria do Big Bang. Ao passar do tempo, né, parte desse universo em expansão teve parte dessa matéria, dessa energia reunida, que começou a dar origem aos planetas, às galáxias, onde o nosso planeta, né, ele está datado em mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Claro que não no planeta que a gente conhece hoje, né, ele era muito diferente, mas se acredita que a origem do planeta Terra ele tenha se dado nesse período, tá? De forma muito instável, alta temperatura, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Nesse momento muito instável, né, que a vida já se formava, só a origem das rochas ele está próximo, né, a 3,9 bilhões de anos, tá? 3,9. Então tu pensa que de 4,5 a 3,9, bom, a gente não tinha rochas, era tudo, não tinha nada solidificado, né? Era uma grande massa que formava um imenso magma, um mar de magma, né, num ambiente muito instável que inviabilizava inicialmente a formação da vida. Porque os primeiros registros da vida, e que se acredita que ela tenha se dado, foi aqui, ó, em cerca de 3,5
bilhões de anos. Tá? Então, os primeiros registros que se acredita, né, tenha se dado em 3,5 bilhões de anos. Bom, nessa parte introdutória, né, sobre a origem da vida, né, algumas datas possíveis, né, do que se acredita, do que possa ter acontecido. Bom, existiram duas teorias que foram carregadas por muito tempo, elas foram utilizadas, né, para conseguir explicar a origem da vida, só que essas duas teorias elas tiveram muito confronto de ideias, porque elas eram antagônicas, essas duas teorias, certo? Essas teorias, a primeira delas, né, a teoria dada a abiogênese, e a segunda dela, a chamada biogênese. Bom, o que dizia a abiogênese? A abiogênese dizia que todos os seres vivos, eles são de origem a partir da matéria bruta, a partir da matéria inanimada, sem vida. Então todos os seres vivos foram criados, né, a partir da matéria bruta. Já olha, mas perceba o seguinte, a construção da palavra, a negação, né, o não, bio, vida, gênese, criação. Então o que a gente tem aqui? A negação, né, da origem, a não negação da vida aqui, certo? A abiogênese, e sim feita a partir da matéria bruta. A vida não se originou da vida, mas sim da matéria bruta, inicialmente. Porém, a biogênese, ela acredita que a vida ela só pode ter se originado a partir de outra vida já pré-existente. Ah, mas Dani, e aí o que eles pensavam da primeira forma de vida? Bom, a biogênese não discutia isso. A biogênese só se fundamentou no seguinte, que todo ser vivo ele tem que ter se dado de origem a partir de outro que já existia, pré-existente. Então agora nós vamos, nesse primeiro momento da nossa aula de origem da vida, a gente vai traçar um paralelo e tentar comparar essa origem, né, e como é que os pesquisadores trabalharam com isso. Porque a primeira das teorias, né, foi a teoria da abiogênese. Só para tu ter ideia aí do outro lado, né, sobre como a teoria da abiogênese ela foi construída, a gente entende, a gente vê registros, por exemplo, lá no Egito Antigo, os pensadores eles imaginavam que sapos, crocodilos, cobras, elas eram de origem do lodo da margem do rio Nilo. Porque quando tinha a cheia do rio Nilo, certo? Eles esperavam o período de vazão para fazer o seu plantio nas margens. E aí o que acontecia? Claro que da lama surgiam muitos animais, certo? E aí a ideia era que aquele lodo que era fértil, né, para as plantações também dava origem a outras formas de vida. Pois bem, essa teoria começou a se arrastar por muito tempo. Tanto é que o pai da natureza, conhecido como Aristóteles, um grande pensador, um grande filósofo, Aristóteles ele começou a observar, por exemplo, algumas formas de vida e começou a relacionar elas. Claro que não se tinha o conceito, né? A biogênese é isso, tudo era muito abstrato ainda, né? Mas Aristóteles, por exemplo, quando ele observava os sapos, ele começou a fazer um link ali, né? Ele observava as rochas nas margens dos rios, dos lagos, e ele pensou, bom, os sapos em cima dessas rochas devem ter vindo, são originados a partir dessas rochas, de superfície rugosa, enfim, ele fez essa associação. Observando os cisnes, ele associou ele, por exemplo, aos lírios que estavam na margem, né, desses lagos, né, e claro que a gente sabe que os lírios são uma forma de vida, né, mas claro que inicialmente não se tinha essa ideia. Para isso, então, Aristóteles entendeu que para originar a vida, tu tinha que ter um conjunto, um estopim, né, uma força que dava origem, a partir dessas reações, às formas de vidas conhecidas. Tá? E que essa força vital era necessário para, que não tinha vida, era necessário para originar a vida. Então, essa teoria, né, foi o chamado e utilizado, né, de princípio
ativo. Então a gente entende princípio ativo fundamentando a teoria da abiogênese como aquela que foi utilizada como força vital, ou seja, o reagente necessário para passar sobre uma série de condições que reagiriam, um conjunto de reações que iriam originar vida. Esses reagentes, claro, não poderiam apresentar vida. E aí foi mais fácil, nesse momento, se utilizar da teoria da abiogênese, porque para existir a biogênese, a vida se originaria a partir da matéria não bruta, e a matéria bruta inicial seria o princípio ativo. Bom, essa ideia se arrastou por muito tempo, né? São Tomás de Aquino ensinava nas universidades que os peixes eram oriundos do lodo do fundo do mar. E lá no século XVII, um dos primeiros teóricos, né, e mais expressivos sobre a abiogênese foi Jan van Helmont. Jan van Helmont, ele era, né, na verdade, um médico belga que ficou extremamente famoso, né, para com as receitas que ele criou para originar a vida. A primeira delas foi a mais impressionante de como ele conseguiu chegar nessa teoria. Olha o que ele falou. Uma camiseta suada, grãos de trigo, em local escuro por 21 dias, originava ratos. Então tu imagina que ele deve ter pego uma camiseta suada, ele enrolou em trigo, colocou lá num cantinho escuro e esperou por 21 dias. Quando ele voltou lá, estava cheio de ratos. Mas ele foi além. Ele falava que pulgas, piolhos, carrapatos são originados do suor. Então se coloque na situação, você imagina que você tem uma consulta marcada com o médico Van Helmont, isso lá no século XVII. Mas você se atrasou e você saiu correndo, chegou lá no consultório dele, cansado, chegou lá e disse assim, ó, doutor, eu tô com um probleminha aí, tô com um piolho. Ele vai olhar para ele, teria olhado para ti e teria dito, bom, tu veio atrasado aí, né? Essa prática de correr tu sua bastante. Bom, só tem uma coisa a te explicar. O teu suor é o que está originando, então, esses piolhos. Então era uma explicação fácil para uma série de reações, uma série de acontecimentos. A terceira receita dele deixou ele um pouco em dúvida. Não ele, mas as teorias dele. Claro que como médico ele viu várias pessoas entrando em óbito e via também os corpos entrando em decomposição. E ele começou a dizer que corpos em putrefação então originavam vermes. Muito bem. Então Van Helmont, ele não tinha um modelo científico, não existia um modelo científico. E ele se colocava muito sobre hipóteses do que poderia e não poderia. Percebam que a gente tem aqui uma série de acontecimentos aqui que a gente pode estabelecer quem são os seus princípios ativos, né? Bom, aqui nesses acontecimentos a gente pode colocar então, primeiro, que essa camiseta suada, este suor humano aqui, de repente seria o responsável por originar esses ratos. O outro, o suor novamente, originando pulgas e carrapatos e piolhos. E o último, corpos em decomposição que não tinham mais vida, né? Que originavam esses vermes. Então tudo isso era trabalhado como princípio ativo para Van Helmont. Mas alguns pesquisadores começaram a ficar em dúvida sobre aquilo que ele estava propondo e passaram a não acreditar começaram a questionar, melhor dizendo, a abiogênese. E a teoria que veio contrária à abiogênese está aqui ela, ó, a teoria da biogênese, que começou a acreditar e começou a determinar que todo ser vivo ele deveria ser originado a partir de outro ser vivo já pré-existente. O primeiro cientista que começou a colocar isso em xeque, a teoria da abiogênese, está aqui, ó. Esse cientista foi chamado de Francesco e conhecido como o famoso Redi, ainda no século XVII. Vem para cá, ó. Quando Redi ficou sabendo desta parte das hipóteses de Van Helmont, que corpos em putrefação originavam vermes, ele já passou a colocar isso em xeque. Por quê? Porque ele estava em um momento da vida dele que ele estava trabalhando o estudo do desenvolvimento de insetos.
E claro que a gente sabe que existe um grupo de insetos que são holometábulos, aqueles que têm metamorfose completa, que tem que passar por um estágio larval, este sofrer uma metamorfose para que ele possa originar um indivíduo adulto. E ele começou a entender que aquilo ali estava um pouco diferente daquilo que ele estava estudando. Bom, a partir daí ele começou a conversar com alguns amigos deles, principalmente amigos que eram caçadores. E nesse momento, dos caçadores, ele começou a fazer umas perguntas do tipo: meus amigos, quando vocês vão caçar, vocês abatem a caça e voltam no mesmo dia? Não, a gente passa vários dias longe. Então vocês abatem a caça e carregam elas com vocês? Também não. O que a gente faz é que a gente abate a caça, leva pedaços de tecido, cobrimos a caça e aí, quando a gente vai retornando, a gente vai recolhendo as caças. Muito bem. Então, essa caça, após ser recolhida, não estava em decomposição, não originava vermes? Não, porque quando ele colocava os tecidos, isso não acontecia. Então, na verdade, Francesco Redi foi o primeiro cientista a criar um modelo atual e utilizado na ciência, chamado do modelo hipotético dedutivo. O que é este modelo hipotético dedutivo? É aquele que vai me dizer o seguinte: que tu vai ter uma hipótese sobre um determinado evento, tu vai promover um experimento, os dados que esse experimento te gerar, você vai deduzir eles, concluir e ter a ideia sobre e poder concluir a tua hipótese. Dessa forma, ele resolveu criar um modelo experimental. Nesse modelo experimental, olha o que ele fez aqui. Ele pegou, então, frascos, contendo aqui dentro, então, pedaços de carne, certo? E no primeiro frasco, ele chamou esse frasco de, olha aqui, controle. Porque nesse primeiro frasco ele deixou aberto, ele sabia o que ia acontecer nesse frasco, ele deveria originar vermes, mas o segundo era o experimento. E no experimento, ele fez um detalhe bem simples aqui, ó, na sua prática experimental. Simplesmente ele pegou o experimento e cobriu ele com uma gaze, um tecido bem fininho, ó. Percebam que tanto o controle quanto o experimento, os dois estavam submetidos à mesma temperatura, à mesma oxigenação, enfim, a única coisa que ia diferir neles era essa gaze sobre eles aqui. Bom, ele deixou passar um tempo ali, mais ou menos 120 dias, né? E depois ele resolveu olhar o que tinha acontecido, certo? Com o controle e com o experimento, tá? Bom, ele percebeu que realmente lá no controle, certo? Estava cheio de vermes, formas larvais, subindo o frasco, enfim. Mas ele também percebeu que este ambiente estava cheio de moscas. Olha que bonito meu desenho das moscas, ó. Certo? Mas, olha que interessante, o experimento dele não apresentava essas formas de vida. Então, como é que ele poderia dizer que a biogênese era verdadeira? Na verdade, o que ele concluiu aqui foi o seguinte: que essas larvas eram formas imaturas das moscas, eram as formas imaturas das moscas que ali depositavam seus ovos. Que depositavam seus ovos. Então não tinha nada de abiogênese. O que eu tinha ali era uma forma de vida intermediária no ciclo de vida das moscas.
Tá? Então, a abiogênese nesse momento perde muita força, trazendo uma força tremenda para a chamada biogênese. Ao decorrer do tempo, a teoria da biogênese, como dito anteriormente, ela fez com que a abiogênese ficasse muito desacreditada. Mas isso foi só por um tempo. Porque em um determinado período do século XVIII, o que aconteceu é que inventaram um instrumento utilizado até hoje, que é o chamado microscópio. Bom, o microscópio, inicialmente ali as lupas, né, eles conseguiam observar formas de vida extremamente simples e que não eram observadas a olho nu. Então, para defensores da abiogênese veio uma ideia. Se a abiogênese não consegue sustentar macro-organismos, como as ideias de Van Helmont, como ratos, piolhos, carrapatos, nas ideias anteriores, né? Sapos, crocodilos, enfim, peixes, a partir de um princípio ativo, bom, de repente agora formas de vida mais simples possam ter surgido, né? A partir da abiogênese. Bom, o primeiro teórico, o primeiro cientista, né, um bioquímico aqui, médico e também fisiologista de plantas, foi, e defensor da abiogênese, foi o chamado John Needham. John Needham trabalhava com microscopia, isso lá no século XVIII, e ele criou dentro de uma teoria chamada força vegetativa, né? Que essa força vegetativa nada mais era do que que se dava, né, por uma união, por uma relação entre moléculas, né? Que eram capazes de criar vida a partir de um princípio ativo. Então ele começou a criar o seu princípio ativo, ele começou a criar um reagente que seria, na ideia dele, capaz de originar vida. Então ele criou os famosos e chamados caldos nutritivos. Bom, o que eram esses caldos nutritivos? Eram extratos de carne, extratos vegetais, como se fosse caldo de sopa. O que ele fez? Exatamente o que está escrito aqui. Ele submeteu o seu princípio ativo, que eram esses caldos nutritivos, ele colocou eles em frascos e submeteu eles a uma fervura. Então vamos lá colocar aqui, ó, fogo, tá? Submeteu os caldos nutritivos à fervura. Quando ele colocou esses caldos nutritivos em fervura, olha lá, então isso começou a ferver, né? Submetido à fervura. Em seguida, ele faz o seguinte, ele, né, apaga esse fogo aí, né? Opa! Ele apaga este fogo. E o que ele faz? Ele veda, tá? Esse frasco, ele veda esse frasco com uma rolha de cortiça. Olha lá, veda com uma rolha de cortiça. Tudo bem? Ao vedar com uma rolha de cortiça, bom, não sei qual é que era o procedimento no qual ele se utilizou dessa rolha de cortiça, né? E aí, em seguida, passado mais um tempo aqui, né? Passado mais um período, ele pega o seu microscópio e ele passa a fazer o quê? Ele passa a analisar o seu caldo nutritivo. E realmente, pessoal, o caldo nutritivo dele tinha o quê? Apresentava, na análise feita por ele, né? Esse caldo nutritivo, então, apresentava vida, micro-organismos. Deixa eu melhorar isso, que eu não quero que corra lá para outra tela.
aqui em cima. Micro-organismos, né? Que ele passou a chamar desses micro-organismos de germes. Nossa, nesse momento a abiogênese ganha muita força, porque cientificamente, através de um método científico, John Needham começou a criar vida a partir de um princípio ativo que ele criou, que eram os chamados caldos nutritivos, tá? E claro que olhando isso aqui agora, bom, o que a gente percebe, né? Que o modelo científico dele ele é falho por alguns detalhes aqui, certo? Alguns cientistas observaram isso, analisaram e disseram assim, ó, tem alguma coisa que não está muito bem aí. Um deles foi um defensor da biogênese chamado de Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani, um pesquisador bioquímico, né? É interessante a gente ver a história de alguns pesquisadores, né? Achei dizendo até que Lázaro Spallanzani era padre. O que ele fez? Ele pegou o experimento de John Needham, porque como defensor da biogênese, ele disse o seguinte, ó, isso aí tá errado, tá? Porque no trabalho dele, ele não tinha um controle, ele só tinha um experimento. Então foi o que ele fez. Olha lá, ele pegou esse trabalho e aqui ele tem. Olha o seguinte, aqui eu vou colocar assim, ó, o controle e aqui embaixo o experimento. Tudo bem? Ali embaixo o controle e o experimento. O que ele pegou? Ele pegou os mesmos caldos nutritivos utilizados por John Needham, colocou esses caldos nutritivos em frascos e o que aconteceu com isso? Ele submeteu esses caldos nutritivos à fervura. Tá aqui, ó. Submeteu, então, os caldos nutritivos à fervura. Só que teve um detalhe aqui que eu não mencionei. Tá na tela, então ele submeteu esses caldos nutritivos, né, à fervura, né? Só que o que acontece aqui? Olha o que ele fez, ele deu uma leve alterada, porque ele prolongou esse tempo de fervura. Vamos pegar um exemplo hipotético aqui. Se esse tempo de fervura era de 1 hora, sei lá, ele ferveu 1 hora e meia. O controle daí estaria errado, né? Porque o controle deveria ser no mesmo tempo que o de John Needham, mas ele prolongou o tempo de fervura, tá? Em seguida, o que ele faz aqui? Opa! Em seguida, se chama toque, pessoal. Não gosto de linha torta. Então, o que acontece? Ele recriou o seguinte, ele colocou exatamente, né, olha lá, a rolha de cortiça, novamente lá, né? Olha, ele colocou a rolha de cortiça, mas no experimento, ele vedou esse experimento hermeticamente. Tá? Ele vedou o experimento, vou trazer um traço aqui em cima, ó. Deixa eu só fazer um detalhezinho para vocês aqui. Ó, ele vedou hermeticamente a parte relacionada ao experimento. Tá aqui, ó. Certo? Vedou hermeticamente. Claro que aí ele teria que ter, né, na sua comparação, alguns detalhes aqui. E o primeiro detalhe foi criado... Opa! Foi criado aqui, ó. Aqui e aqui. Bom, vedado hermeticamente, né? Depois ele fez uma análise sobre esse material que foi vedado aqui. Que está ele vedado hermeticamente. E ele começou a fazer uma análise, certo? Claro que na análise dele, ó, aqui no controle, o que ele tinha? Ele tinha, né, os chamados, ó, os chamados germes, né, os micro-organismos.
Então o que a gente pode dizer aqui? Que ele apresentava, nessa parte do experimento, com vida. Mas a segunda parte do experimento dele aqui, quer dizer, no controle, ele apresentava vida, que eram esses germes. E aí na segunda parte dele, não tinha vida. Olha lá. Sem vida. Tá? Então, qual foi a conclusão aqui, né, que se chega, né, que o experimento dele estava errado, tinha algumas coisas que deveriam ser corrigidas e o experimento se mostrou diferente do experimento se mostrava diferente do controle. Bom, qual foi uma das primeiras conclusões, né? Que esses micro-organismos eles deviam se deslocar. Isso aqui foi uma hipótese, tá, inicial. Que os micro-organismos deveriam se deslocar. Que eles poderiam se deslocar pelo ar. Essa foi a primeira ideia dele. Só que, claro, e aí começou uma briga, né? Claro que o ego fala mais forte aqui, né? E aí começou uma briga, do tipo que era a seguinte, ó. John Needham disse assim, ó, que com o aumento do tempo de fervura, ele prolongou, ele destruiu o princípio ativo. Claro que teve a réplica, né? Lázaro Spallanzani disse, como é que quando eu aumentei o tempo de fervura eu destruí o princípio ativo, mas no controle originou vida? Aí vem a tréplica. John Needham diz que como daí vedando hermeticamente ele inviabilizava a entrada de oxigênio que inviabilizava a vida. Bom, mas daí ficou uma discussão, quem era o princípio ativo? Era o caldo nutritivo ou era o oxigênio? E aí John Needham disse que o oxigênio era necessário para promover a reação do princípio ativo, enfim, ficou aquela bagunça, né? Uns aceitando a abiogênese e outros aceitando a chamada biogênese. E aí teve que vir mais um pesquisador, que é na sequência da nossa aula, para realmente sacramentar essas experimentações. E esse cientista foi ele, Louis Pasteur. Tá aqui ele, ó. Louis Pasteur. Simplesmente Pasteur. Pasteur era um bioquímico, certo? Que foi contratado pela indústria do vinho e da cerveja, né, para desenvolver um método científico que aumentaria a expectativa de vida dos produtos nas prateleiras, tá? Claro que Pasteur não veio da seguinte forma, vamos lá, vamos destruir aqui, eu gosto da biogênese, não gosto da galera da abiogênese, vou criar uma metodologia. Não, ele já viu uma metodologia em prática e realmente o que ele se fez de uso aqui, ele se utilizou, ó, aqui, dos caldos nutritivos, colocou em frascos, mas em seguida o que ele fez? Ó? Ele aquece o gargalo e alonga ele. Tá? Quando ele aquece o gargalo e alonga ele, ele cria uma parte, uma vidraria de laboratório chamado de pescoço de cisne. Tá? O pescoço de cisne. E aí, nesse momento do experimento, ele submete essa parte a uma fervura. E detalhe, ele faz com os mesmos tempos de fervura de John Needham, faz com o mesmo tempo de fervura de Lázaro Spallanzani, para que não houvesse briga, tá? Então, claro que ele aumenta o tempo de fervura e está aqui, né, o experimento, né, passando por essa fervura. Em seguida, o que ele faz? Bom, na parte do controle, ele quebra esse pescoço de cisne e deixa passar um período. Já o experimento, ele mantém a integridade do pescoço de cisne. Passado um período, ele percebe que realmente o controle apresentava vida, tá? Então, ele analisou o experimento e ele percebeu que o experimento não tinha vida. Qual é que foi a conclusão que Pasteur chegou aqui? Pasteur concluiu que não existia a abiogênese,
certo? Não existia. O que existia aqui era o seguinte, eram micro-organismos presentes no ar. Que acabavam contaminando este caldo nutritivo. Bom, então ele tinha contato com o ambiente, mas esse aqui também tinha o experimento. E por que ele não foi contaminado? Porque todas essas formas de vida ficaram retidas aqui, ó, no pescoço de cisne e não chegaram até o caldo nutritivo. Nesse momento, a abiogênese ela se perde, ela é sacramentada aqui, não se fala mais nela e quem ganha muita força, a biogênese. Através dos trabalhos de Pasteur se ganhou, né, grandes inovações científicas, como por exemplo, olha o nome, a pasteurização, que acontece com alimentos, né? Alimento pasteurizado. O que significa isso? A gente considera, né, um aumento, né, consiste no aumento de temperatura por um tempo deste alimento, matando assim todos os micro-organismos e passando por um súbito resfriamento e fechando ele hermeticamente. É claro que tem vários alimentos que quando tu abre eles na embalagem já vem descrito, ó, consumir em tanto tempo. Tá? Então isso é a pasteurização. E a pasteurização aumenta o tempo de vida útil dos produtos, né? Mas em seguida, junto com a pasteurização, veio, e eu acho muito interessante essa parte aqui, a chamada esterilização. A esterilização foi muito importante porque ela consistia em ferver instrumentos cirúrgicos, tá? Ferver instrumentos cirúrgicos para matar os micro-organismos que estavam nesses instrumentos cirúrgicos, nesses objetos, nesses materiais. O primeiro médico a fazer isso foi um médico inglês chamado de Joseph Lister. O que ele fez? Joseph Lister, ele aqueceu, ele ferveu as bandagens antes de aplicar elas em feridas, em incisões, em cortes. E ele percebeu que elas não infeccionavam em seguida, tá? Bom, Lister percebeu que fazendo isso, ele poderia ferver objetos, certo? E ele conseguiu nesse momento, olha que interessante, ele diminuiu a mortalidade. Ele diminuiu a mortalidade pós-parto de 11 para 1%. Tá? Só com os métodos de esterilização. Tá bom? Então vejam como os trabalhos de Pasteur foram importantes tanto para as teorias de abiogênese como de biogênese, mas também criaram duas técnicas inovadoras, uma delas a pasteurização, outra delas a esterilização.